Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, mexe
com a minha estrutura. É muito interessante estar nesse momento pedindo que o Senhor faça isso, mexa com a nossa estrutura interior. Deus abençoe meu irmão Paulo, saudade, querido. Então veja bem, às vezes nós ficamos assim, e o desejo de estar fazendo essa live nessa tarde com você, esse momento assim de interiorização com Deus. Ah, mas você não marca um horário para fazer uma live, você não coloca no story que vai fazer uma live e tal hora. Não, simplesmente o Senhor toca no coração, me retirei, fui à igreja, fui a uma gruta com meu carro, fui ter uma gruta da igreja, depois busquei o alto da igreja, a porta, desci a um gramado da matriz, a nossa igreja, peguei o carro, entrei, passei pela cidade um pouquinho, calado, meditando, vim para casa. Cheguei em casa, o Senhor, senta ali. E aqui me sentei, peguei a luz, preparei. E assim, é o momento que o Senhor toca no coração, nada projetado, nada controlado, nada. É o desejo do Espírito na hora que o Espírito Santo quer. Por isso, quero perguntar para você nessa tarde, meu irmão e minha irmã, o que é que você espera de Deus? O que você tem esperado de Deus e em Deus? Não somente esperado de Deus, mas o que está esperando em Deus? Sim, é muito importante você tomar essa concepção nesse momento de interiorização. Lembre-se, esperar, aquele que espera, confia. Deus não despreza aquele que realmente se coloca no coração dele, na esperança de ser reconhecido e lembrado na sua oração. Olha o que diz aqui em Eclesiástico no capítulo 2. Veja bem, 2 de 11 a 13. Considerai, meus filhos, as gerações humanas. Sabei que nenhum daqueles que confiava no Senhor foi confundido. Sabei que nenhum daqueles que confiavam no Senhor foi confundido. Pois quem foi abandonado após ter perseverado em seus mandamentos? Quem é aquele cuja oração foi desprezada? Veja, o Espírito Santo pergunta: quem é aquele cuja oração foi desprezada? Aí você vai, mas por que estou há muito tempo, por que a situação, por que eu estou orando, por que tanto espero? Deus não quer dar para você o que você precisa de qualquer jeito. Ele não faz de qualquer jeito. Ele sabe, o tempo é dele. O Senhor conhece o tempo, momento exato de propiciar para o seu coração. Aí você vai dizer: nossa, isto eu já ouvi, eu já li. Ou já ouviu alguma pregação semelhante a essa? Ah, alguém já comentou isso? Ah, em tal ano que eu participava. Ah, não, mas eu ouvi um padre, eu ouvi um pastor falar isso. Nós somos bons para ouvir, diz a palavra, mas somos ruins para obedecer e colocar em prática aquilo que ouvimos. Nós até muitas vezes sabemos de cor. E às vezes sabemos até expressar de uma forma o que o Senhor está querendo dizer na luz do seu Espírito com isso. Mas uma coisa é eu saber, uma coisa é eu ter a audição, ouvidos para ouvir. Outra coisa é eu deixar-me levar em verdade e em espírito dentro daquilo que eu digo que eu conheço, que sei e que já ouvi. Querido e querida, por isto o Senhor, Ele vem chamar-nos neste momento, nesta tarde, e perguntar para nós: o que é que você espera em mim? Mesmo que Ele saiba já muito, e como diz Paulo em Romanos 8, 26, que o Espírito sabe o que nós queremos antes de nós abrirmos os lábios para pedir, porque Ele conhece o Espírito que nos foi dado, que é o Espírito de Deus, conhece as profundezas de Deus e todo o desejo que há no coração do homem. Portanto, o Senhor está nos chamando a uma atitude de humildade, de reflexão, para que nós possamos dizer: sim, Senhor, o que eu tenho esperado em Ti é isto.
Porque eu confiei no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 24, Senhor, que diz que tudo que pedires na oração, credes que tens recebido e ser-vos-á dado. Eu confiei, Senhor, eu tenho confiado neste versículo, Senhor, de Marcos 11, 24. Eu tenho confiado, Senhor, naquilo que o Senhor diz. O Senhor diz, Senhor, em João 14, 23, aquele que me ama e ama a minha palavra, eu e meu Pai viremos nele e nele faremos morada. Eu tenho confiado ao Senhor em João 15, 7, quando o Senhor diz tudo o que pedirdes. Veja, se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Eu tenho confiado nisso, Senhor. O Senhor, Ele está neste momento nos chamando a uma reflexão interior. Jesus não despreza, como os acabamos de ouvir em Eclesiástico 2, Ele não despreza a nossa oração e a nossa reflexão interior, até mesmo momentos de dor, e muitas vezes de não compreender e querer entender os seus mistérios e os seus desígnios na nossa vida ou na nossa família. Nós procuramos uma forma de querer entender o que está todo nesse espaço, no grande mistério do Criador entre o céu e a terra. Mas o Senhor fala nas cartas aos Coríntios, as riquezas são tão grandes que se o homem não tem noção do que há preparado para ele, coisas que os olhos não viram, que o homem jamais imaginou e que o coração do homem jamais sentiu, são os bens que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Mas, Senhor, isso ganharei na eternidade. Você pode começar a saborear, filho, já o que eu tenho para você lá na frente. Porque é construído passo a passo aquilo que você deseja, aquilo que você precisa. O Senhor, Ele vai nos preparando, nos colocando no caminho e mostrando-nos que podemos ir saboreando aquilo que queremos. É importante entender isto, que temos que voltar para o Senhor em verdade e em espírito, buscar o Senhor. Como estava ouvindo na música, entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida, mexe com minhas estruturas de orgulho, Senhor, de medo, de receio, de questionamento racional, Senhor. Eu preciso fazer uma viagem, Senhor, entre a razão e o sentimento, trazer para um equilíbrio, Senhor, onde eu possa começar a compreender as coisas como elas são. Porque às vezes, Senhor, a oscilação tem ultrapassado, Senhor, além do sentimento e da razão, tem ido muito além, Senhor, por causa do meu humano que tem atropelado a minha vida. Temos que começar a ter esse diálogo, porque o Senhor começa a falar conosco. Veja, Nicodemos, por mais que Nicodemos tinha todo aquele conhecimento, riquezas, Nicodemos fazia parte de uma elite, mas Nicodemos ele queria mais, ele tinha curiosidade para saber, ele queria saber como que ele podia se tornar uma nova pessoa, porque ele estava vendo muitas coisas e ouvindo muitas coisas acontecerem, porque Jesus caminhava próximo, muitas graças aconteciam. Veja, e Nicodemos procura Jesus quando? Nicodemos foi à luz do dia, à luz do sol, no meio do povo. Diz a palavra que Nicodemos foi à noite. Nicodemos provavelmente deve ter ido meio que escondido, meio que tomara que ninguém me veja, porque o orgulho de Nicodemos, de repente, não querer admitir que o que estava procurando o Rabone, o mestre, o Jesus. Nicodemos foi procurar o Senhor à noite, no escuro do seu orgulho, no escuro dos seus medos, no escuro dos seus racional. Nicodemos foi procurar o Senhor e perguntou para o Senhor como que ele poderia fazer para se tornar, para ganhar o reino, para participar dessa gloriosa manifestação da sua palavra e das suas promessas. E Jesus disse que é preciso que ele nasça de novo. Jesus responde que era preciso que ele nasça de novo e que era preciso muitas renúncias, era preciso que ele renunciasse muitas coisas. Nicodemos não disse o não e nem o sim, mas Nicodemos sai de perto do Senhor e volta para refletir naquilo que o Senhor disse para ele. Era preciso voltar e nascer de novo. Jesus, ele poderia muito bem ter desprezado Nicodemos. Por que vieste essa hora me procurar?
Por isso o Senhor está perguntando para você, para mim, para nós: o que é que você espera de mim? O que é que você espera em mim? Ou de mim? Diz o Senhor para nós nesta tarde. Como diz aqui, que lemos, quem espera confia. Quem realmente confia se coloca diante do Senhor em espírito e em verdade. É muito importante tomarmos esta concepção de buscar o Senhor com todas as nossas forças. Como aquela mulher do fluxo de sangue, tinha grandes barreiras, grandes multidão. E na época era algo muito rejeitado diante da comunidade, diante do povo. Alguém que tinha todo esse problema de fluxo de sangue, entre outros, era como se fosse a lepra. Era eximado do meio social. E era aquela mulher se infiltrar, viu que era a chance dela, era o momento dela. Grandes barreiras e grande multidão, e ela colocou no pensamento dela e no seu coração um desejo, no pensamento eu vou, e buscou forças dentro dela mesmo, diante de todas as fraquezas das suas debilidades de saúde. Ela buscou força dentro dela e ela sabia que era um grande desafio para a vida dela. Ela sabia que se ela pudesse, se ela gritasse, se alguém reconhecesse quem ela era perigoso até si mesmo ser apedrejada, empurrada, ela jamais se aproximaria. Mas ela colocou na mente dela, no coração, um desejo, na mente dela, e buscou força e disse: eu vou. E ainda, se eu conseguir tocar pelo menos na orla do seu manto, nas suas vestes. Veja, se eu conseguir tocar pelo menos na orla do seu manto. Ela tomou um propósito, mas ela não foi daquela que ficou lá aonde ficava recluso, dentro do seu escuro, das suas dificuldades, das suas enfermidades. Ela saiu de si. Ela saiu da sua zona de conforto, mesmo que a sua zona de conforto tinha sofrimento. Ela saiu, ela sabia que ela precisava fazer uma coisa para a vida dela, porque ela ouvia falar do que é Nazareno. Ela ouvia como nós ouvimos o Senhor falar. Quantas pessoas ouvem o Senhor falar? Quantos ouvem o Senhor falar? Não podemos ser bons ouvintes. Aquela mulher ouviu, então ela falou: se é verdade, eu preciso, realmente está acontecendo muitas coisas, então é a minha vez, é a minha hora. E ela tocou em meio a toda aquela multidão, do paredão de numeroso de pessoas. Ela conseguiu, buscando forças, tocar na orla do manto de Jesus. Saiu naquele momento, Jesus para, porque ele sentiu que saiu dele uma força. Saiu de Jesus uma força. E aquela mulher foi curada. E nós sabemos bem, conhecemos bem a leitura. Mas como disse, não basta conhecermos. Nós temos que fazer algo. E às vezes nós achamos que temos muitos empecilhos acontecendo na nossa vida. Porque Jesus não quer nos dar de qualquer jeito, Ele quer dar da maneira certa, do jeito certo, na hora certa. E o tempo é dele. A hora é dele. Ele não faz de qualquer jeito. A bênção vem completa. É uma bênção completa. Jesus não dá uma metade. Ele dá um todo. Eu me lembro muito bem, há muitos anos atrás. Muitos anos. O padre Nereu, um padre que conhecia muito tempo atrás, isso quase 30 anos atrás. Ele, numa comunidade chamada Marques dos Reis, ele foi visitar a paróquia de manhã. E não era missa, ele foi àquela paróquia que fazia parte, aquela capela que fazia parte da paróquia, né, de onde ele era o pároco. E era uma distância de mais ou menos uns 9 quilômetros, se não fosse 10, uma coisa assim. Né? Se eu não estiver enganado. E ele foi, e ele saiu da paróquia, estava descendo da paróquia para pegar o carro já para vir, o melhor da capela, para vir para a paróquia próximo, que já era bairro centro da cidade. E essa outra capela era, né, um bairro bem afastado de mais ou menos 10 quilômetros. E ele foi,
Aí uma mulher cerca ele e disse: padre, ui, que bom te ver. Ele, pois não, eu tenho aqui, eu estou com essa imagem aqui, padre, o senhor não podia dar uma bênção nessa imagem para mim, na minha casa, né? Uma imagem de Nossa Senhora, quero colocar na minha casa, que o senhor benzesse essa imagem. Ele disse para ela: olha filha, faz assim, né? Final de semana eu vou estar aí, né? Que já é depois da manhã, na missa, eu vou por lá e a gente faz um momento bonito, né? Eu dou a bênção, algo bonito para você, chamando ela para ir participar e que lá ele levasse a imagem. Não, padre, eu queria agora, filho, eu estou pedindo que você faça, quero fazer algo bonito. Inclusive, eu estou sem nada aqui, eu queria fazer um dia até. Não, padre, faz de qualquer jeito aí. Ele olhou naquelas palavras, pegou a imagem e fez ali uma oração de 1 ou 2 minutos e entregou para ela. Ela, aparentemente toda feliz, e ele virou-se, ela não deu 2, 3 passos, a imagem cai da mão dela e quebra-se em vários pedaços. E ela volta: padre, olha, ai, padre, caiu, quebrou, ai, padre, o que eu faço? Disse ele me contando: pegue os cacos e leva, minha filha, põe lá, você pediu uma bênção de qualquer jeito. De qualquer jeito. Não se coloca, e não é assim que nós nos colocamos diante de Deus. Porque Deus não nos quer nos dar de qualquer jeito, e se não é no momento dele, na hora dele, no momento em que ele sabe. O que nós precisamos é termos coragem de sair de nós mesmos e buscarmos essa verdade que precisamos para a nossa vida. Precisamos entender o que é que eu estou esperando em Deus ou de Deus. O que é que eu estou esperando? Bartimeu, aquele cego, estava à beira do caminho quando Jesus passava com seus apóstolos e mais numerosas pessoas que acompanhavam. E ele percebeu que era Jesus e ele começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. E aí, aquelas pessoas que Jesus tinha acabado de passar, as pessoas paravam para ele: para de gritar, você está fazendo feio. Em outras palavras, para de berrar. Em outras palavras, está fazendo escândalo. E ele à beira do caminho, cego, caído à beira do caminho, e gritava mais alto. Quanto mais recriminavam ele: ei, cala a boca, para de estar coisa feia, gritando. E aí é que ele gritava mais alto. Jesus para e vem a ele, ou melhor, pediu que trouxesse ele. Levaram. E Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça para você? Mas não era lógica? Jesus não viu que ele era cego? Jesus não viu que ele era... Sim, Jesus viu que ele era cego. Mas a projeção do desejo de Deus era muito maior. Muito maior. Porque se fosse somente Jesus, se fosse humanamente olhando como nós, que olhamos e vemos já, o cara tem o braço torto, tem a perna torta, o cara é cego, ele é isso, é aquilo, nós já imaginamos que o que o cara quer é a cura de Jesus, que a visão de Deus está no profundo da nossa alma. Não foi isso que Jesus fez com o paralítico que desceram por uma maca? Quando aquele paralítico descido por uma maca, por cima do telhado, Jesus olhou para ele primeiro e disse: teus numerosos pecados estão perdoados. Recriminaram entre si, murmuraram entre si os fariseus. Ele, em vez de curar, está perdoando o pecado. Jesus disse para eles o quê? Por que pensais isso nos vossos corações? Por acaso, em outras palavras, coloca roupa limpa no corpo sujo? Bebe água limpa num copo sujo? Jesus primeiro tirou todo aquele ranço, mágoas, ressentimentos e até mesmo aquele sentimento de se sentir menor por causa da sua dificuldade. E muitos ranços que vem guardando. Jesus curou ele inteiro, limpou, colocou roupa nova e depois disse para ele: agora levanta-te e anda. Ele faz por completo. Pois isso que ele fez para Bartimeu, quando ele perguntou para Bartimeu, para o cego: o que você quer que eu faça para você? Ele disse para o Senhor: eu quero ver. Veja a resposta que o cego deu: eu quero ver. Querido e querida, nós muitas vezes estamos cegos diante daquilo que nós estamos projetando na nossa vida. O nosso racional está mostrando algo que não é.
De repente na vida sentimental, de repente na vida profissional, material, social, de repente ali, nós estamos professando aquilo, é isto, mas estamos com uma cegueira que nós não enxergamos lá na frente, e o pano de fundo que está por trás disso, além disso, mas o Senhor sabe. E nós insistimos, quero, e muitas vezes por causa da insistência, do desejo, do querer, o Senhor deixa que vamos, porque a insistência, e lá na frente dá errado e fala, puxa vida, mas, oh meu Deus, eu achei que dava certo. Não, você não soube esperar. O Senhor muitas vezes ele dá sinais, ele mostra, ele dá sinais que aquilo não está sendo, e a gente não olha os sinais. Estamos fazendo algo e de repente não está dando certo, ou estamos fazendo, não está dando certo, e a gente insiste, mas o Senhor está mostrando que não é. É momento de parar, refletir, de fazer uma reflexão sobre aquela situação. Nós não fazemos. Aí tendencia a, puxa vida, não era isso, porque não teve uma reflexão interior sobre aquela situação. Quando Jesus pergunta para Bartimeu o que você quer, ele diz, eu quero ver. É isso que o Senhor está perguntando para mim, para você nessa tarde. O que é que você espera em mim e de mim? Diz Deus. O que ele perguntou para Bartimeu. Aí de repente você diz, eu quero ver, Senhor, alegria na minha casa. Eu quero ver, Senhor, o meu progresso profissional. Eu quero ver, Senhor, a minha vida sentimental, Senhor, se expandir. Eu quero ver, Senhor, os meus desejos interiores, Senhor, pelas coisas que vale a pena acontecer, por aquilo que é certo, por aquilo que é correto. Perdão. Mas veja, nós temos que olhar para esse parâmetro no qual o Senhor está nos chamando a atenção. Nós precisamos refletir sobre esta realidade que o Senhor nos chama a atenção. Veja, é no tempo de Deus, porque Ele não nos dá de qualquer jeito. Ele não demora, Ele capricha. E entenda o que a palavra diz, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Portanto, o Senhor conhece o tempo certo e a hora certa disto acontecer na nossa vida. Isso, aquilo acontecer. Não é o que o Senhor chama-nos a atenção em Romanos 8, versículo 25. Nós que esperamos o que não vemos, é em paciência que o aguardamos. Nós que esperamos o que não vemos, é em paciência que o aguardamos. Ou não é isso? É na paciência que temos que esperar e saber que se nós realmente depositamos a nossa fé e estamos fazendo da forma certa, do jeito certo, mesmo com as nossas fraquezas, se de repente vacilamos, voltamos para o caminho de novo, o Senhor é por aqui, Ele vai, porque Ele está projetando, Ele vai nos dar do jeito certo e lapidado aquilo que nós queremos ou desejamos. Ou de repente, no meio do caminho, o Senhor vai abrir um foco de luz na nossa visão e você vai descobrir, puxa vida, não era nada disso que eu pensava. Ainda bem que não aconteceu, era isso que era para dar certo para mim. E muitos nem acordam. Puxa vida, eu esperei no Senhor. O Senhor me direcionou para isto. O Senhor me direcionou para... Foi Deus. Poucos lembram desta grande realidade, desta grande verdade. Que Deus, Ele nos condiciona, Ele nos encaminha, Ele nos mostra. Não podemos ser teimosos com Balaão e sua mula. Quando ele recebe a missão, ele escolhe o caminho. O Senhor determina um caminho e ele procura outro caminho. E a mula se irrita e vai daqui e ele chicoteia a mula e não dá para aquele caminho, ele vai por outro, a mula não vai, ela empaca, ele chicoteia a mula, não vai, ele procura outro caminho mais estreito e começa até a ralar as pernas porque o caminho é muito estreito e de repente a mula empaca e se prostra de joelho e diante dele um anjo se manifesta. E naquele momento a mula diz: por que me fustiga? Por que me chicoteia? Se eu estou só fazendo bem. Não vê que se insistisse no caminho que você estava indo, você cairia no precipício?
aquela luz daquele anjo se manifesta. Não vê que se eu deixasse você ir para o caminho que você queria, você ia cair num precipício? Veja, nós muitas vezes nos chicoteamos, e vamos dizer assim, chicoteamos Deus, questionamos, blasfemamos, ficamos irritados, mas não temos a coragem de falar para Ele: ó Senhor, eu estou irritado contigo, não estou legal, porque isso não está acontecendo e eu tenho feito isso. O Senhor quer esse diálogo de nós, esse diálogo propício, de reciprocidade, de entender que o divino e o humano está tendo um diálogo. O divino e o humano está tendo um diálogo. São duas pessoas. São duas pessoas. A diferença é que é o divino e o humano. E naquele momento que falam um diálogo, veja, muitas pessoas não entendem que a oração é um diálogo. E quando eu estou orando, eu tenho que entender que se eu estou orando, falando, eu tenho que abrir minha audição e minha visão, que o Senhor vai me dar uma resposta. O Senhor vai me dar uma resposta daquilo que eu quero, daquilo que eu estou pedindo. Ele vai me dar uma resposta. O problema é que nós falamos, mas não abrimos a nossa visão e não abrimos para um momento de reflexão e nem de escuta, porque o Senhor vai nos responder. Quantas pessoas durante a semana se colocam de joelho em casa, fala, ora o Senhor, e de repente vai na igreja, ou liga o rádio, ou na letra de uma música, o Senhor está falando na letra de uma música, está falando numa passagem, num salmo que ouviu, ou até mesmo no para-choque de um caminhão que está lá, ou num outdoor, está lá a resposta, mas a minha visão, a minha audição está cega, porque é o que eu quero, do jeito que eu quero. Eu pedi, mas eu esqueci que eu falei com uma outra pessoa, o divino, e o divino está me respondendo, ele quer me responder. E de repente é o que ele vem dizer nessa palavra, que ele disse para nós aqui. Quem foi aquele, versículo 12 de Eclesiástico 2, quem foi aquele que foi abandonado após ter perseverado nos seus mandamentos? Quem é aquele cuja oração foi desprezada? Versículo 12. Quem é aquele cuja oração foi desprezada? O Espírito nos pergunta. Por isso, a palavra é clara. Quem espera, confia. Romanos 8, 25. Se nós estamos esperando aquilo que nós não estamos vendo, é impaciência que o aguardamos. Por isso, diz Eclesiástico 2, meu filho, minha filha, quando entrares para o serviço de Deus, permaneça firme na justiça e no temor, prepara a tua alma para a provação, humilha o teu coração e espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento a tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer, na dor, permaneça firme, na humilhação, tende paciência, pois é pelo fogo que experimenta o ouro e a prata. E aqueles que agradam o Senhor, pelo momento e pelo processo da humilhação. Orienta bem o teu caminho, conserva o temor dele, desde a sua juventude à sua velhice, porque Deus não te abandonará. E no derradeiro momento ele enriquecerá, vai enriquecer a sua vida. Não é isto? Meu querido e minha querida, não é isto. Deus, ele está voltado a sua audição para as nossas situações. Eu já ouvia, não foi só você falar em outras lives, ou já ouvi em tal lugar, eu ouvi. Somos bons para ouvir, ruins, estou batendo nessa tecla, ruim para obedecer. Sim, porque se o Senhor está falando, ele está falando conosco nessa tarde, abrindo o nosso coração para uma reflexão interior, para aquilo que nós queremos e almejamos para as nossas vidas. Para as nossas vidas. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Cura as minhas feridas. Me ensina, Senhor, a ter santidade e amar somente a Ti. Veja, por isso que diz, amar somente a Ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. É interessante isso. O Senhor é meu bem maior. Encha a minha vida. Quero amar somente a Ti. Então temos que voltar para João capítulo 14, 23. Quando Jesus diz, aquele que me ama e ama as minhas palavras, eu e meu Pai veremos nele e nele faremos morada. Veja, o Senhor nos dá uma
concepção de entendimento aí. Me ama, então tenha desejo pela minha palavra. Veja que eu falo, eu não sou mudo, Deus está dizendo. Eu não sou mudo. Você fala comigo, mas eu também quero falar com você. Você quer que eu te ouça e eu quero que você também me ouça. O diálogo é entre duas pessoas. Eu, aquele que posso tudo na sua vida, e você, aquele que deposita confiança em mim. Portanto, estás me pedindo essa guloseima para satisfazer a sua vontade? Eu quero dizer para você que essa guloseima contém um produto que vai te dar diarreia. Portanto, nós não entendemos muitas vezes por que pedalamos diante de alguma situação ou até sofremos mesmo diante daquilo que recebemos. Porque recebemos de qualquer jeito diante da nossa insistência de não querer entender o que o Senhor está falando para nós dentro da sua palavra, a sua vontade, daquilo que nós pedimos. O que é que eu estou esperando em Deus e de Deus. Talvez você esteja esperando uma situação no namoro. Aí, e de repente está se atropelando, e até mesmo no tempo da vida sentimental, fazendo escolhas. Mas se de repente, puxa, Senhor, eu preciso tanto, Senhor, aquele namorado, Senhor, eu quero um varão para a minha vida, Senhor, aquela varoa, ou aquele, eu preciso dele, Senhor, mas de repente o Senhor me apresenta umas pedras brutas no meu caminho, eu já faço fusquinha, podia ser algo melhor, e aquela pessoa, de repente, mostrou até um carinho, e ali teve sinais que aquela pessoa está ali, mas ela diz, não, fala para a amiga, amiga, você não viu que ele está... Tal fulano te paquerou? Não parece que ele está afim de você? Não, quero não. Não. Porque a visão ocular, eu quero algo projetado como manequim. Mas você viu a aparência? Mas você viu o jeito que ele fala? Você viu o jeito você viu as risadas? Você viu as falas dele? O Senhor nos coloca uma pedra bruta. E Ele quer que nos usar como escultor para lapidar essa pedra. E nem percebemos que esta pedra é uma grande ferramenta que vai lapidar-nos o nosso orgulho, vai lapidar a nossa falta de humildade, a nossa altivez. E muitas vezes as pessoas estão buscando na aparência. Nem tudo que reluz é ouro. Não foi isso que Deus disse para Samuel? Samuel, versículo 16, versículo 7, Deus diz, Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. O que vês não é o que importa, Samuel. Porque tu, Samuel, vê a face e eu olho o coração. Tu, Samuel, vê a face e eu vejo o coração. E de repente o Senhor também, em Isaías 59, versículo 1, Deus diz, através do profeta Isaías, não é minha mão que é incapaz de te socorrer e nem o surdo que não te ouço, mas são as suas ações que têm se colocado uma barreira entre mim e ti, entre a minha graça e a sua vida. De repente o Senhor está nos colocando, mas essa minha vida sentimental, Senhor, é tão conturbada. Mas será que eu não sou culpado disso? Não estou atropelando? De repente é na situação de dívida. Você quer situação apertada, são dívidas, situação financeiras. Talvez seja na tua empresa, você vê que de repente não acontece, por mais que você tenha pedalado na sua empresa com os seus funcionários para pagar, para comprar, para fazer as coisas acontecerem. E você de repente começa a vir os pensamentos, puxa vida, está tudo errado a minha empresa, as coisas não estão acontecendo. As coisas não estão acontecendo conforme os desejos do meu coração, conforme as realizações de minha alma. De repente não é aquilo, Senhor, e meu Deus, o que está vendo comigo, o que está vendo com a minha empresa, mas o Senhor de repente começa a mostrar ali e apresenta no fechamento, analisando os prós e os contras, e por eu não analisar e por eu ter uma visão voltada somente para dentro do meu eu, para dentro do meu orgulho, para dentro das minhas razões humanas, eu sou incapaz de abrir na visão do Espírito.
naquilo que o Senhor vem clarear na sua palavra, Ele vai nos clareando, como dizemos no início, como falar o que Zaqueu disse: vem, Senhor, entra na minha casa, mexe com a minha estrutura, mexe com a minha estrutura, cura as minhas feridas, Senhor. Cura primeiro dentro de mim, Senhor, porque de repente, se a minha vida material ou profissional na minha empresa não está acontecendo, Senhor, se és a mim, Senhor, se a minha forma de ação, Senhor, se o jeito que eu estou fazendo, Senhor, abra dê-me o espírito de sabedoria, como tu destes para Jabes. Quando Jabes orou, Senhor, se tu me fizer com que eu possa ir além dos limites e além das fronteiras, Senhor, ou em outras palavras, dê-me a sabedoria, Senhor. E antes de Jabes terminar a oração, Deus tinha concedido na vida de Jabes a graça em que ele desejava, em que ele aspirava. Querido e querida, o Senhor está abrindo um leque de entendimento e de compreensão para dentro daquilo que nós buscamos para a nossa vida. Veja, de repente, você espera em Deus uma cura. Talvez seja uma opressão, uma depressão, um síndrome do pânico. De repente é uma cura de uma enfermidade na carne. Veja, de repente é uma cura que você busca no Senhor. Mas o Senhor, Ele vem mostrando os caminhos, o que Ele fez. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela fez o quê? Ela teve um propósito. Zaqueu fez o quê? Um propósito. Zaqueu tomou um propósito. A mulher do fluxo de sangue tomou um propósito. Um propósito. Aquele homem do centurião que foi pedir a cura para um servo dele, ele tem um propósito e foi atrás do Senhor. Quando o Senhor disse a ele: vamos na tua casa, ele falou: não, Senhor, eu não sou digno que entreis na minha casa, mas dizei uma só palavra. Veja, dizei uma só palavra e meu servo será curado. Jesus olha para todos e diz: eu não vi tamanha fé por onde caminhei. Ele disse para o Senhor: basta uma palavra. E o Senhor nos pergunta: quantas palavras você já ouviu, Edson? Quantas palavras você já ouviu, José, Pedro, Paulo, enfim, Maria? Quantas palavras você já ouviu e na sua vida, em muitas situações, você tem pedalado? Não olhaste para aquela passagem, o centurião disse: Senhor, eu tenho pecados, eu tenho fraquezas, eu vim aqui pedir por aquele servo meu, eu não sou digno que entra na minha casa, Senhor, porque eu tenho erros, tenho situações, basta uma palavra tua. Jesus falou para ele o quê? Vá, pode voltar, ele foi curado. Porque Jesus viu nele um desprendimento, ele tomou um propósito de verdade dentro dele, um propósito verdadeiro dentro dele. Querido e querida, muitas vezes nós não compreendemos e nós somos muitas vezes vendidos por aqueles que estão vendendo cura. Existe hoje no mundo mais de 36 denominações de religião, 36 mil denominações de religião, e muitas delas oferecendo e vendendo a cura e colocando um preço para a graça. Não tem um preço para a graça. Já está dizendo: é graça, é de graça. Basta eu crer e colocar-me diante de Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor da minha vida, da minha razão, é o Senhor das minhas ações, precisa ser das minhas ações, Senhor da minha fala. Em vez de falar demais, cale-se. Às vezes você está com toda razão, você está no momento de você responder, você quer dar na cara, você quer falar, mas é melhor fechar a boca, calar, ruminar, mesmo que tenhas razão, rumine dentro de ti, porque o Senhor sabe e Ele trabalha, o Senhor trabalha por você e para você, para mim e por mim. Sabe por quê? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele não faz nada para nós sem nós. Ele faz conosco. Deus, ainda sendo Deus, ainda sendo o Senhor da nossa vida e de todas as coisas, Ele pode fazer por mim, comigo. Sem mim Ele não faz. Portanto, eu preciso que eu saia da minha zona de conforto.
É preciso que eu faça com que a minha fé tenha ações de pensamentos, de palavras. É preciso que eu reflita. É preciso que eu aprenda a esperar no Senhor. Esperar no Senhor. É muito importante nós voltarmos para dentro da realidade desta música. Muitas pessoas falam assim, puxa vida, Deus podia fazer um milagre na vida daquela pessoa, está com aquela enfermidade, um milagre naquela pessoa, na empresa, um milagre na vida daquela pessoa, na vida sentimental daquela pessoa, no namoro, no casamento, na empresa, enfim, na enfermidade, um milagre. O que é o milagre? Muitas pessoas fazem a concepção muitas vezes errada e fica, puxa vida, você viu o milagre que Deus fez? Fulano prosperou. Os que vendem o Senhor diz que isso é um milagre. E colocam isso como o milagre. Os que vendem a palavra do Senhor, como está no livro de Tito 1, versículo 11. Muitos charlatões começaram a vender a palavra de Deus por fins de lucros próprios, vendendo cura, vendendo promessa, vendendo a graça de Deus. É importante tomarmos essa concepção daquilo que o Senhor está falando para nós e chamando-nos a atenção neste momento. O que milagre? O que é um milagre? Certa vez um bispo me chamou há muito tempo atrás e disse para mim, sabendo que no momento que você faz oração na igreja tal, tendo muita cura, tem tendo muito testemunho de pessoas que têm recebido graças. Aí ele perguntou para mim, estava embaixo de um pé de mangueira, na mitra diocesana, ele perguntou para mim, o que é um milagre para você? O que é um milagre do que diz a Bíblia para você? E graças a Deus, o Espírito conduziu a minha mente e meu coração para que eu pudesse estar respondendo para ele o correto. O milagre esperado e que Deus olha e espera acontecer e que Ele conta primeiro é a conversão, é a mudança, é o reconhecimento que eu sou miserável e que eu sou dependente de Deus. O maior milagre que tem, quando esse milagre, que eu assumo Jesus como o Senhor da minha vida, da minha empresa, do meu namoro, que o Senhor da minha vida, da minha fala, quando eu assumo esse milagre, que o ser humano muda de vida, sai do caminho do escuro e passa para o caminho da luz, todas as outras coisas acontecem sucessivamente, porque vai estar correlacionado a esta mudança. Este é o milagre por excelência, é quando eu mudo de vida. Aí vem, mas você viu, fulano foi curado da doença tal. Por quê? Entra na história da pessoa, o que era e o que é, e como aconteceu. Como aconteceu. Nossa, mas foi tão rápido, foi lá no momento de oração, foi lá na igreja, foi lá onde ele foi, estava lá no momento da oração, tal fulano, tal padre, tal pregador, tal pastor, estava fazendo, mas foi naquela hora que ele como assumiu dentro dele, precisou mudar. A partir de agora, tomou uma concepção, Senhor, a minha miséria está aqui, diante da sua misericórdia. Reconheço, Senhor, as minhas fraquezas. Não foi isso com Zaqueu? Zaqueu, tão pequeno, tão anão, subiu numa árvore, porque queria ver ele passar, queria ver quem era aquele que falavam tanto. E quando Zaqueu não imaginava, Jesus para embaixo da árvore e disse, desce daí. É preciso que eu fique hoje na sua casa. Zaqueu despenca, desce tão rápido que despenca de cima daquela árvore, desce. E Jesus, é preciso que eu fique na tua casa. E no caminho do processo da casa, que ele ia com Zaqueu, com os apóstolos atrás, Zaqueu disse, mas Senhor, eu já fiz tanta coisa errada. E o Senhor vai na minha casa? Senhor, eu desfraudei,
Zaqueu, um agiota, enfim. Zaqueu começou a vomitar toda a sua podridão no caminho. Sim, Senhor, eu preciso, mas eu sou sujo, eu estou cagado, desculpa a expressão. Senhor, eu não limpei. Senhor, meu nariz está sujo. Senhor, minha vida. Senhor, eu pisei no tomate. Senhor, Zaqueu no caminho foi se derramando, vomitando. Que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu já tinha tomado banho no caminho. Zaqueu já tinha tomado banho no caminho. Zaqueu tinha vomitado. Zaqueu já tinha jogado tudo aquilo que estava dentro dele. E assumiu um propósito de refazer diante de Jesus. Vou refazer, Senhor, muitas pessoas que eu prejudiquei, muitas pessoas que eu lesei, muitas pessoas que eu subornei, muitas pessoas que eu machuquei. Eu vou procurar essas pessoas dentro do possível, Senhor, eu estarei fazendo, Jesus. E Jesus disse para Zaqueu: hoje a salvação entrou na sua casa. Que salvação? Isaías 59:1, o que diz? Quer o socorro e a salvação de Deus? Isaías diz: Deus não é surdo que não te ouve e nem incapacitado para socorrer com as mãos dele, mas são as suas barreiras que têm impedido você de alcançar a graça de Deus. Versículo 1 de Isaías 59. Muitas pessoas começam a culpar a vida, o sistema, a cidade, o política, o prefeito, o vizinho, a vida. Começa a culpar o sistema pelo que está acontecendo, pelo que está havendo na vida, por aquilo que está acontecendo. E muitas vezes culpa Deus. Não adianta orar, já orei. Na igreja capaz que eu vou. Fulano, vamos fazer um momento de oração. Vamos rezar. Isso aí é babaquice, ou então é fanatismo. Eu faço, não adiantou nada, não adianta nada. Eu vou ter minha fé do meu jeito. Então viva de qualquer jeito. Veja, é preciso entender que há dentro de nós um desejo de mudar, um propósito. Eu preciso assumir um propósito. Deus nos dá a liberdade de irmos. Deus não quer que sejamos alienados às coisas, ao tempo e ao mundo. Deus quer. Deus, hoje, Senhor, eu vou lá, Senhor, naquela festa ou naquela balada. Senhor, vamos comigo. Ele vai. Lá você vai sentir contigo a presença de Deus. Vai sentir paz interior. Deus não quer que você fique alienado. Mas o Senhor, você quer... veja bem, o que diz em Mateus? Ser luz nas trevas e sal na massa. Temos que ser luz nas trevas e sal na massa. É nesse lugar que temos que dar testemunho que aconteceu com Paulo. Quando chamaram Paulo de fora da lei, Paulo de ladrão, porque Paulo estava no meio dos fora da lei. Paulo estava lá, Paulo volta para aquele povo e diz o quê? Eu não sou fora da lei, estava lá para ganhá-los para Cristo. Paulo estava dando testemunho de vida. Não se mistura com aquelas pessoas que são pecadores. Tem muitos, a gente ouve muito isso. Não vai naquele lugar, cuidado. Se você tem a capacidade de testemunhar o Senhor, você pode, porque você é luz, você é sal, você tempera, você dá testemunho aonde você está e aonde você foi. O Senhor caminha contigo. Ser santo dentro da igreja é fácil. Levantar os braços, rezar o Pai Nosso, da paz de Jesus, enfim, na igreja, na missa, lá no culto, e louvar o Senhor. Ser santo na igreja é fácil. Santo é fora dela, é em casa, é na rua, é no trabalho, é no meio social, é na sua língua, silêncio, é reflexão, é no dia a dia, é lá no seu ambiente de lazer. Onde você está? Ser santo. Jesus não nos chamou para sermos alienados. O que ele disse? Entra na minha casa. Entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Cura todas as minhas feridas. Cura todas as minhas feridas. Não é isso que Jesus disse? Querido e querida, dentro desta reflexão, desta palavra, quer um milagre na sua vida? Quer um milagre? De repente você não está contente nem com você mesmo. De repente você está vendo coisas que estão acontecendo que não está batendo, que não estão
E você quer uma mudança? Você deseja, você anseia por uma mudança? Veja, é preciso que nós tenhamos essa concepção de reflexão dentro desta palavra no qual nós estávamos meditando. Uma concepção de entendimento daquilo que o Senhor está querendo falar conosco. O maior milagre que tem é quando eu faço a conversão na minha vida. Quando eu me converto, que eu mudo de caminho. Quando eu começo a desejar que Deus participe comigo daquilo que eu preciso, daquilo que eu quero, daquilo que eu busco, daquilo que eu desejo. Vamos pedir que o Senhor, nessa tarde, nesse momento, até de oração, que Ele venha nos ouvir o que nós estamos pedindo para Ele. Vamos pedir que o Senhor venha nos ajudar? Eu com você? Onde quer que você esteja agora? Chama a atenção de Deus para a tua vida, para aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Jesus não diz: aquele que me ama e ama a minha palavra, João 14, 23, eu e meu Pai viremos nele e nele faremos morada. Mas aquele que me ama e ama a minha palavra. Ele diz, João 15, 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiseres. Peça ao Senhor, Senhor, entra na minha casa nessa tarde. Lá dentro, Senhor, revira dentro de mim aquilo que muitas vezes eu não quero admitir, que eu tenho, que eu sou, meus ressentimentos, meu orgulho muitas vezes, minhas razões que muitas vezes me atropelam. Ajuda-me, Senhor. Por isso, Jesus, eu quero pedir, eu quero implorar-te nesse momento, Senhor. Eu quero implorar não somente por mim, Senhor. Não somente por mim, mas por todos aqueles que estão comigo. Eu quero me estender, Senhor, nesse momento a minha oração, o meu coração. Ó Deus, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, ó Pai, na unidade do Teu Santo Espírito, nos eleve, Senhor, diante da Sua verdade, da Sua palavra. Senhor, conhece as minhas misérias, conhece as minhas limitações, conhece, Senhor, sabes tudo da minha casa, dos meus amigos, do meu trabalho. Ó Deus, eis-me aqui, Senhor, esperando-te, Senhor, contando contigo, Senhor, dentro da esperança da Sua palavra. Espero que, Senhor, que venha remover de dentro de mim, ou na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, ou em todas as áreas. Faz-me, Senhor, saborear a graça do Teu poder na minha vida, Senhor. Ó Deus misericordioso, é confiando em Ti que neste momento nós nos colocamos na Sua presença. Bendito é o Seu nome, Senhor. Bendita é a Tua luz, bendita é a Sua misericórdia. Por tantas pessoas que estão nos leitos de hospitais, de UTI, pessoas que estão nas ruas, nas calçadas, com frio, com sede, com fome, sem abrigo. Pelos médicos, Senhor, pelas enfermeiras, que estão, Senhor, sendo movidos pelas Tuas mãos, para ser um bálsamo por aqueles que sofrem no leito de hospitais. Quantas pessoas que sofrem nos seus lares por tantas situações, Senhor, opressão, depressão, pânico, Senhor, por causa de tantos medos, de tantas falas e tantas notícias. Ó Deus, vinde com a Tua bondade, vinde pela Sua misericórdia. Vinde, Senhor. Realiza, Senhor, na nossa vida a Sua graça. Preencha-nos, Senhor, com a Tua paz. Preencha-nos, Senhor, com a Tua verdade. Preencha-nos de confiança. Preencha-nos, Senhor, de coragem.
pela luz do teu Santo Espírito, pela força do teu Santo Espírito, dei-nos, Senhor, a coragem, Senhor, de enfrentar as situações, de quebrar as barreiras, as muralhas. Ó Deus misericordioso, bendito é o seu nome, Senhor. Bendito é o seu nome, Senhor, por ouvir-nos nesse momento. Bendito é o seu nome, Senhor, porque reconheço, Senhor, e sinto no meu coração, Senhor, que ouve, Senhor, as nossas orações. E com sua mão, com o sopro, Senhor, do teu Santo Espírito, vem, Senhor, mover e tirar de nós todas as nossas impossibilidades. Porque tudo que era impossível para nós, Senhor, ficou lá na cruz. E sabemos, Senhor, que a partir da cruz, do teu sangue derramado, tudo nos tornou possível. Porque tudo é possível ao que crê. Entra, Senhor, na nossa casa. Entra na nossa vida. Mexe, remexe, revira, Senhor. E faz-nos, Senhor, saborear a tua luz, a tua verdade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, Senhor. Amém, Jesus. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Bendito seja a tua luz. Bendito seja a tua misericórdia, desde agora e para sempre, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Muita paz no teu coração. Até o próximo.